Gumball é definitivamente um personagem controverso. Apesar de boa parte das coisas que ele faz serem levadas como piada durante a série, no fundo ninguém realmente se importa, não é como se ele tomasse as melhores atitudes durante o desenho. Porque, por exemplo, tem a vez que ele destruiu totalmente a vida do Larry pra ele virar o Larry preguiçoso de novo, ou quando ele e o Darwin ficam falando mal do Ricardo no episódio do herói. Entretanto, teve um episódio que não só muda totalmente a sua percepção do personagem, como faz você ter um pensamento diferente sobre a Penny. De alguma forma, esse episódio foi tão interessante que ele se transformou em um dos melhores do desenho, trazendo muitos assuntos interessantes à tona. Tanto que eu preciso vir aqui comentar sobre. Então, se preparem, porque agora vamos presenciar um dos melhores episódios de Incrível Mundo de Gumball. O episódio começa em uma peça de teatro que, de um jeito até que engraçado, isso daqui virou um foreshadow total do que aconteceria no fim do episódio. A peça fala sobre como uma fera precisava de um amor verdadeiro para revelar sua verdadeira forma e mostrar toda a sua beleza. Mas depois de um exagero do Gumball que constrange boa parte da arquibancada, Penny percebe que aquilo já tinha extrapolado qualquer limite e decide que era o momento perfeito para beijar o Gumball. Mas infelizmente, ou felizmente tendo em vista o que seria o fim do episódio, o nosso gato azul favorito falha na hora que mais precisava. O problema é que ele não só, sei lá, desmaia com um beijo. O bicho simplesmente acerta uma cabeçada no olho da Penny. E, meus amigos, essa cabeçada do Gumball simplesmente criou uma rachadura no olho da Penny. O que, sabe, além de ser muito humilhante, porque imagina você tentar dar um beijo na sua namorada e acaba fazendo uma cicatriz nela, era bem mais fundo do que isso. Porque, tipo, o que exatamente era Penny? A gente não sabia ao certo. Tá, ela é um amendoim, mas como esse amendoim tem vida? Bem, talvez esse fosse só um plot sem sentido, o que sabe? Também não é como se o desenho ligasse muito para as coisas fazerem sentido. Tem literalmente uma banana falante no desenho. Mas dessa vez eles tentaram dar uma explicação para esse assunto. E meus amigos, não só eles deram uma das melhores explicações possíveis, como linkaram para um episódio perfeito que a gente veria a seguir. Porque por alguns instantes conseguimos ver uma coisa no olho da Penny. Essa coisa ao qual ela instantaneamente tenta esconder e se mostra com medo disso. E isso é estranho. Tipo, o que caramba de tão importante e assustador poderia viver dentro da Penny? Apesar dela ignorar, o Gumball tenta fazer uma pergunta calmamente sobre o que era aquilo. De início, a Penny se mostra na defensiva e tenta não falar sobre o assunto. Mas depois de uma pergunta meio agressiva do Darwin, ela revela que aquilo era na verdade quem a Penny era de verdade. Ok, isso é estranho, mas aparentemente o pai da Penny era de certa forma muito contra essa ideia e queria esconder ao máximo possível quem era a Penny verdadeira. Por isso, Penny, Gumball e Darwin precisavam de algum jeito convencer o Patrick que aquilo não era de todo mal. Mas bem, tudo foi meio que um desastre. O Gumball falha ao tentar passar alguma autoridade e o pai da Penny põe a Penny de castigo, expulsando o Gumball da sua casa. O Gumball fica muito triste com o que tinha acontecido e depois de jantar ele começa a chorar. Por outro lado, Penny foge de casa para contar ao Gumball sobre a notícia que seu pai tinha revelado. Ela teria que ser mudada de escola. Nesse momento, nós temos uma das cenas que mais me deixam feliz por existir, onde o Gumball, mesmo com suas diversas falhas, te mostra um bom namorado, porque a Penny estava fraca. Não sabia o que fazer ali, mas em um dos melhores momentos, o Gumball a encoraja, faz a própria Penny se perguntar o que de tão perigoso poderia viver dentro dela, o porquê ela precisava se esconder daquilo, e porque ela precisava viver dentro da sua própria casca. Gumball ainda conforta a Penny e diz que o que quer que fosse, os dois iriam encarar aquilo juntos. E bem, aqui se revela a verdadeira história da Penny. E caramba, eu tenho que pausar o episódio pra falar disso. Como esse design da Penny é impressionante. Eu tenho um certo charme pelo design da Penny dentro da concha, mas caramba, isso aqui é muito melhor. Tanto que o Gumball sente a mesma coisa. Mas na hora dele falar, ele acaba não completando a frase. E meus amigos, a Penny demonstra alguma ansiedade sobre isso, porque ela pensa que estava feia. Assim se transformando em muitas coisas e fugindo de casa, com o Gumball indo atrás. O interessante aqui é que a forma da Penny é determinada pelo sentimento principal no momento, com essa forma amarela sendo uma espécie de equilíbrio nas emoções. Entretanto, quando ela se sente feia, ela se transforma em uma criatura feia. Isso prossegue assim, com o Gumball indo atrás dela até eles se encontrarem com o Patrick, que, meus amigos, depois de reconhecer a própria filha, tem uma das atitudes mais desgostáveis possíveis em um adulto, porque ele começa a falar justamente as palavras que estavam incomodando a Penny, tocando nos seus pontos de fraqueza. Assim, no fim, o Patrick fala que vê a Penny como um monstro. Assim, depois dos discursos do Patrick, a Penny acaba se transformando exatamente do jeito que seu pai havia. Um monstro.
Ela foge e é que o Gumball mostra realmente uma progressão de personagem, começando a xingar o Patrick, confrontando assim o seu pai. Mas acima de tudo, o foco era outro, e ele vai atrás da sua namorada. E depois de um momento estranho com o pai do João Banana, ele alcança o pé da Penny novamente, indo atrás dela numa floresta. E, meus amigos, aqui nós temos o que o jogo ser talvez a cena de Incrível Mundo de Gumball, porque aqui vemos a Penny em um momento de fraqueza. Ela entende que o Gumball queria protegê-la, mas ao mesmo tempo a Penny se sente incapaz. Ela acha que ninguém realmente poderia gostar dela. Provavelmente a escolha do lobo aqui veio para não ter esse sentimento, e mostra como a Penny acha que deve se isolar do mundo por ser uma falha. Nesse momento, o Gumball faz talvez a sua melhor atitude na série, soltando aqui uma das melhores linhas falando que não importava o que a Penny era, mas sim o que ela realmente sentia, o que a Penny era por dentro. Assim, o Gumball, no auge da sua redenção, beija a Penny pela primeira vez, acalmando a pobre coitada e estabilizando novamente na sua forma principal. Com todos os principais membros de cada família, o episódio acaba aqui. Talvez isso aconteceu porque é difícil construir algo complexo em 11 minutos, mas eu entendo que isso deu um charme a mais pro episódio, porque ele é finalizado de um jeito muito satisfatório. Aliás, se você viu o vídeo até aqui, dá um like, comenta sua opinião do episódio, se inscreve no canal para me ajudar mais ainda a crescer essa comunidade incrível, e se você realmente está gostando do meu canal, se torna um membro a partir de R$ 1,99 por mês. Tem benefícios incríveis que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Na minha infância eu não reparei isso, porém reassistindo o episódio hoje eu acho impressionante como em 11 minutos Gumball talvez tenha feito uma das melhores representações de famílias que não apoiam os filhos, porque apesar de qualquer outra coisa, Penny é uma analogia perfeita para isso. Desde o momento que os pais não apoiam ela a ser quem ela realmente é, até ela realmente se abrir e sair da sua concha. É tudo tão incrível. Bem, vamos fazer um rápido recap do episódio para ninguém se perder aqui. Gumball faz uma rachadura na Penny que ele não sabe, mas definitivamente significava muita coisa. Tanto que quando o Patrick trata aquilo como um absurdo, o Gumball não entende. Porém, posteriormente, a Penny busca apoio em talvez a única pessoa que ela confiava 100%. Infelizmente, ela toma um susto ao pensar que tinha decepcionado o Gumball. Penny tenta correr pela cidade, mas acaba só causando mais caos e no auge da sua instabilidade emocional, isso só machuca mais ela e faz ela pensar como ela não é uma boa pessoa. Inclusive isso chega no pior momento, quando seu pai a vê com um monstro. Nesse momento, aquele que realmente a entendia aparece, e em uma das suas melhores atitudes, o Gumball relembra como a Penny era uma pessoa bonita por dentro, assim encerrando o episódio com perfeição. Explicado tudo isso, vocês já pararam pra pensar o quão incrível é a mensagem desse episódio? A casca era tratada como algo muito complicado pela família da Penny. Então, quando o Patrick vê isso, ele automaticamente toma um susto. Ele teme muito o que estava dentro da casca, além de ficar bravo com o Gumball por isso, tentando se impor aos pensamentos da Penny, dizendo que ela não sabia o que era melhor para ela no momento, como se ele soubesse mais que a própria filha. Isso na verdade mais assusta a Penny do que qualquer outra coisa, fazendo ela colocar na sua cabeça de que ela era uma má pessoa. Tanto que apesar do Gumball apoiar ela acima de tudo, Penny cria uma insegurança gigantesca pela reação do seu pai. Apesar da coragem gigantesca em tentar enfrentar tudo isso saindo da caixa, na primeira reação, a Penny acaba se assustando, pensando que aquilo era algo ruim, mas na verdade não era. Eu também quero destacar o Gumball quando o Patrick reclama da sua própria filha, porque, meus amigos, o amendoim aqui teve 3 chances de apoiar a Penny e conseguiu diminuir a autoestima dela nas 3. Gumball então fica bravo com ele e começa a chamar a atenção dele, realmente indo contra tudo que ele tinha feito, porque sabe, não é como se falar mal da Penny fosse ajudar em alguma coisa naquela situação. Eu realmente gostei muito do Gumball aqui, isso mostra uma melhora no personagem absurda, principalmente considerando o que ele era na temporada 1. Nunca que aquele Gumball faria uma coisa em relação a isso. Isso que no final do episódio o Patrick ainda mudou seu pensamento de certa maneira e apoiou o Gumball. Para finalizar, eu quero destacar a linda mensagem desse episódio, que apesar de estar na nossa cara desde o início com o foreshadow que tivemos na festa, ela é enfatizada de um jeito genial com esse final, porque assim que o Gumball joga boas palavras na Penny, ela se revela ser quem realmente é, não a pessoa instável que estava sendo com más palavras, mas sim toda a beleza que a Penny tinha por dentro, uma pessoa realmente incrível e eu adoro isso. O episódio nos ensina que por mais que dentro de nós existem inseguranças, dificuldades e às vezes até falta de apoio daqueles que mais deveriam nos apoiar, assim que nós percebemos toda a nossa beleza interna, nós revelamos a nossa verdadeira essência, onde vemos algo belo e único. Às vezes algumas palavras vão nos destruir, mas quando conseguimos ouvir aquelas que realmente mostram empatia e apoio, podemos enfrentar nossos medos e assim mudar a nossa vida para sempre. E bem, eu acho que é isso. Muito obrigado por me ouvir até aqui. Valeu, membros, por serem incríveis. E eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!